Leonora, Mas vamos voltar aqui e falar de dados, vai. deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pessoal sempre me pergunta bastante e a gente acaba respondendo, mas é sempre bom um especialista confirmar essas informações. Talvez o primeiro ponto, né? O que você acha do Google Analytics e, principalmente, existe vida fora do Google Analytics? Muita gente pergunta, eu não quero o Google Analytics, quero usar Nossa. outra plataforma. Conta pra mim, você usa outras ou não? É o Google Analytics mesmo e esquece as Eu outras? não uso outras. Na verdade, por quê? Porque no nível que a gente tem de dados lá no Google Analytics, para você ter outras, você vai ter que pagar. Eu já vi outras aí. Esses dias eu até adicionei uma menina no LinkedIn, que eu acho que ela é CEO de uma ferramenta dessas que faz afronta aí ao Google Analytics. Mas, meu, John, o Google Por quê, Analytics né? está mais ou menos em 90% dos sites no mundo que usam traqueamento, Sim. tá? Porque, na verdade, a quantidade de sites no mundo é enorme, mas dos sites que usam traqueamento, o Google está presente em 85%, 90% mais ou menos. E a vantagem deles ter a porta de entrada ela é gratuita, né? É um grande diferencial, né? Eu já usei ferramentas pagas, como por exemplo, WebTrends. Eu já usei aí, ó, a Rosa perguntando do Adobe, ó. Eu já Opa, usei, não vale a eu pena o já Adobe, né? vale. O Adobe é a Ferrari. Olha. A gente está falando aqui de o Google Analytics é uma ferramenta de entrada. Só que é o seguinte, vou contar aqui uma historinha na época que eu fui fazer prova de conceito. Eu fiz prova de conceito com 5 ferramentas: Google, WebTrends, Core Metrics, que era da IBM, que deve ter sido Tá, absorvido até pelo faz Watson, tempo. se não me engano. Porque faz tempo, Sim, sim, né? eu lembro. Eu usei uma outra que chama AT Internet, que Sim. domina o mercado É europeu, né? europeu. É. Europeu. Ela é francesa. E o Adobe, tá? O Adobe vamos dizer assim, a Ferrari. Só que é o seguinte, quem pilota uma Ferrari? Quem sabe pilotar uma Ferrari? Poucos. Então, por exemplo, na época do Itaú, essa prova de conceito foi mais ou menos em 2012, que acho que a gente fez, por aí. E a gente chegou à conclusão que, como o nível de maturidade na época da empresa justificava a gente não ter um gasto absurdo. Na época, o Google Analytics para o porte do Itaú era na casa de uns 2 milhões de dólares ano. Ano, gente. Ano. O pessoal tá achando que é mês É, da... é. Só que quando a gente foi contar, era 2 milhões. Quando a gente foi cotar Adobe, era na casa de uns 20 milhões de dólares ou mais. Só que o nível de maturidade da equipe tem que ser muito alto. Senão, Sim. você não tira leite de pedra aqui. Você tem que fazer. Como é que você chega lá no final do ano e prova que está valendo a pena você pagar 20 milhões ao invés de pagar Sim, 2? exatamente. Você Não, entendeu? e aí tem um ponto importante que para você conseguir provar, não é só provar, é como que você consegue extrair o melhor da ferramenta, né? Sim, sim. E tem um ponto, eu não sei ainda se a Adobe está assim, tá? Mas eu cheguei a participar de um treinamento de Adobe, já tinha saído do Itaú, inclusive. O que acontecia? Você precisa de um planejamento muito rico e detalhado. Sim. Porque senão, na hora de fazer o tagueamento, que fazer a captura dos dados, você compromete o resultado lá na frente. Então, aqui não é só pensar em dados, tentar estruturar. No Adobe, imagine que você quer que Você na Adobe, imagine que você pode projetar ou programar aqui alguns relatórios específicos que você quer ter. E aí, aquele relatório, você não consegue construir ele depois que o dado foi coletado. Você tem que projetar ele antes. Entendi. Quando você vai taguear, você tem que dizer o seguinte: eu quero que essa informação caia nos relatórios padrões, mas caia também nesse relatório projetado, idealizado. Sim, sim. E aí a gente tinha um negócio que chamava Secondary Server Call. O que é isso? Eu enviava a mesma informação 2 vezes para a ferramenta.
Agora, imagina falando de uma empresa gigantesca, 100 mil funcionários, um monte de gente querendo consumir dados, e eu tenho que idealizar relatórios específicos para cada área e fazer, Meu às Deus. vezes, o mesmo disparo para 10, 12, 15 relatórios. E aí eu tinha uma taxa adicional por cada secondary server call que eu fazia. Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Entendeu? As letras miúdas no contrato, né? No Estão aí. contrato. Então, esse valor que podia, ele, sei lá, era na casa de 15, 20, podia chegar a 30 milhões de dólares. Bom, e aí eu fui categórica, dizendo assim, gente, a gente não tem maturidade para trabalhar com um nível de dados nesse porte. Né? Então, como eu falei, o Adobe é uma Ferrari, então você tem que saber pilotar bem uma Ferrari. Sim, com Entendeu? certeza. É diferente de você entrar no seu carro popular, sei lá, um Fiat, Sim. um Chevrolet, Todo um mundo entra lá Volkswagen, vai lá, entendeu? Um carro de câmbio, né, 5 marchas, câmbio Sim. manual, que vai, todo mundo sabe lá fazer. Não, aí você pega uma Ferrari, que para chegar lá você precisa, tem que ter digital para entrar, tem que ter não sei o quê, cheia das coisas. Não, entendeu? não precisa ir muito longe, né? Um amigo meu comprou um carro elétrico recentemente, a gente entrou pra ver, né? Aí parou ali na rua, ele não sabia o que tinha acontecido. A gente ficou uns 10 minutos até descobrir e conseguir voltar a andar de novo. Ah, então. Problema de usuário, mas assim, esse exemplo é interessante porque tem uns... eu peguei algumas experiências, o com a Adobe e com a AT. E o que eu vi normalmente nessa situação... Viu, pessoal, só continuar aqui. Rosa, vale super a pena a Adobe, vale super. Mas precisa saber usar e tem que ter um bom retorno sobre investimento. Essa é a diferença aqui. E aí, então, mas esse caso acho que tem um ponto importante aí também, porque aí, pô, tem uma multinacional que eu atendo, que eles usam AT, e o que eu vejo ali é que ninguém sabe usar. Não, ninguém sabe usar a AT ali. O AT não está configurado, ele não te traz informações, tá? E você sabe que o melhor funil de conversão que eu já vi é da AT Internet. Então, mas e aí tem um ponto importante, não tem treinamento, não tem documentação. Não tem. E aí, eu vou te falar, a gente teve uma live aqui com o Ricardo Katashi, que ele tá falando sobre Adobe. Mas não no Adobe Dados, Adobe Photoshop, a gente tem uma discussão sobre o Core ou outras coisas. E ele falou, John, hoje você entra no YouTube e o que você quiser fazer, tirar o fundo verde, você acha 80 vídeos no Photoshop, você acha um no Vegas e nenhum no Corel. E é quase isso, ou seja, no final das contas, a quantidade de informação pelo Google Analytics dominar o mercado é tão grande que você encontra muitos tutoriais. E tem muita gente disseminando isso. Sim, não, então, eu vou te dar um exemplo que a gente falou. A gente vira, né? A gente evangeliza o serviço, evangelista, né? Vou te dar até um exemplo. Um vídeo velho meu, tá? Aqui, ó, coloquei o link, depois eu coloco na descrição para vocês, de como criar um alerta de velocidade no Google Analytics. Ou seja, você vai aprender a criar um alerta, você pode criar um alerta de qualquer coisa, e pode ser um alerta de tráfego também. Sim. Mas assim, um vídeo antigo que eu criei. Esse vídeo é um vídeo que tem um tráfego absurdo. Um monte de gente vai lá assistir. Então, o que é interessante, a pessoa que não quer ir ler a documentação do Google, que é um pouco mais formalzinho, ela entra lá e acha um videozinho explicando bonitinho. E aí, gente, mais uma vez lembrando, tá, para vocês. Então, eu acho que a informação, quando ela é assim mais simples, ela é muito mais eficiente, tá? E tem um monte de profissional no segmento que vai te explicar, que vai te ajudar. Nesse ponto, eu vou deixar um aviso para vocês. Mais uma vez, eu falei no começo, agora eu vou deixar aqui. Não esqueçam de seguir a Eleonora no YouTube. Tá, o link aí da Eleonora, eu vou colocar também na descrição do vídeo, para vocês aprenderem a ter insights maravilhosos sobre Analytics.